Seja muito bem-vinda a mais esse episódio, onde a gente vai conversar e desconstruir mitos e crenças da sexualidade que ainda perduram até os dias de hoje. Hoje eu converso com a Carla Sacarello, que é psicóloga, sexóloga, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e autora do livro Sexualmente. Vamos lá? Bora puxar esse fio juntas? Eu queria começar te fazendo a primeira pergunta, que é uma coisa que eu tenho estudado e percebido, quero o seu insight sobre isso. A gente percebe que tem um gap muito grande do orgasmo entre homens e mulheres, né? Então, que a queixa mais comum dos homens vai ser disfunção erétil, ejaculação precoce, e nas mulheres vai ser a falta de libido e a dificuldade em ter orgasmo. Então, enquanto a gente está falando de uma rapidez, do outro a gente está falando de uma demora. E eu queria saber como você enxerga isso, o que você pensa um pouco desse assunto? Olha, eu não consigo ver dessa forma, sabe? Como sendo um rápido e o outro mais devagar, porque os componentes, né, que levam a cada um, né, tanto o homem quanto a mulher, para poder desenvolver uma disfunção sexual, são, são muitos, assim, né? São muitas questões. Então, a gente vê, por exemplo, que no caso de uma disfunção erétil, né, a gente tem fatores físicos muito presentes, como, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, colesterol elevado, isso então do ponto de vista orgânico, do ponto de vista físico. Já do ponto de vista psicológico, a gente tem muitas questões, como, por exemplo, homens, por exemplo, que se sentem um pouco subjugados por mulheres, que eles não têm muita confiança. A gente hoje já sabe que a potência masculina, né, no sexo, ela está diretamente ligada à confiança que esse homem tem nele mesmo, né? Então, e esse e tantos outros fatores, muitas vezes a viuvez, a própria aposentadoria, problemas financeiros, desajustes no relacionamento, são coisas que podem levar a uma disfunção erétil. Já a ejaculação precoce, nós estamos falando de ansiedade, né? Nós estamos falando muitas vezes daquele homem que teve um pai vivo, mas parecia que estava morto, porque na verdade esse pai nunca participou, né, dessa educação do filho, falando sobre sexo, incentivando para o sexo. Então é um homem que cresce assim de uma forma muito insegura. Ele acaba com isso desenvolvendo um perfeccionismo bastante forte. Então, é isso. Aí, no caso da mulher, a dificuldade para ter orgasmo, a gente vê que uma grande parte, né, das mulheres que tem essa dificuldade é por conta da educação que a gente recebe, né? Que é uma. A gente tem uma sociedade ainda, embora já está mudando, acho que a tua geração, por exemplo, já vem com outras informações, mas que a mulher, por exemplo, ela tem sempre que ser muito recatada sexualmente, então ela tem que fechar as pernas quando criança, não pode se tocar, né? A mulher que é muito assim, é, que mostra ter um sex appeal, ou que ela é muito fogosa sexualmente, ela não é vista com bons olhos. Então, isso tudo reprime muito a mulher na sua expressão, né? Então a gente vê que a educação é muito forte. Religião também atrapalha. No caso, as mulheres elas acabam aprendendo que o sexo é muito mais para reprodução do que para ter prazer, né? A falta do próprio conhecimento do corpo, né? O rapaz, por exemplo, ele vai no banheiro, ele pega no pênis dele. Ele tem contato com o órgão dele toda hora, né? Nós mulheres não, se a gente quiser ver, a gente tem que pôr um espelho, né? Então a gente já tem uma anatomia um pouco mais escondida, o que dificulta esse contato mais direto, né? Então as mulheres também não são incentivadas a se masturbar, então não conhecem o próprio corpo, né? E a dificuldade para ter orgasmo, principalmente aquelas que nunca tiveram, está relacionado ao fato delas não terem uma entrega emocional a parceria, né? Mesmo que seja numa relação homossexual, hétero, não importa.
é uma mulher que ela não tem uma entrega emocional, né? Então ela é desconfiada, ela tem o pé atrás, tanto é que as características de mulheres que não têm orgasmo, que são as mulheres que têm anorgasmia, são muito interessantes, porque assim são mulheres muito tensas, são mulheres que estão sempre com a parabólica ligada, então ela está falando aqui, mas ela está com a antena ligada no assunto do lado, né? São mulheres que priorizam as obrigações e não os prazeres, né? Então, todos esses pontos que levam uma mulher a não ter orgasmo. E assim por diante, né? Às vezes também tem uma desilusão amorosa, e aí não acredita nos próximos relacionamentos. Então, vai por aí afora, né? E a falta de libido, assim como a disfunção erétil, tem um componente orgânico forte, que é, por exemplo, toda a parte hormonal, né? A mulher ela é regida muito por hormônios. Então, a parte hormonal, ela compromete, principalmente quando está na menopausa, a mulher tem uma queda de libido porque nós temos uma queda de testosterona, né? Então, é um momento em que tem que ser feita a reposição e tudo mais. Mas muitas mulheres mais jovens chegam a ter dificuldade, né, de desejo com a libido, porque isso está muito ligado a fatores emocionais também. Então, é uma mulher que é pouco, vamos dizer assim, aquecida na relação, né? Ela não tem um estímulo que seja positivo para ela na relação, com a parceria, né? É aquela mulher também que ela vai perdendo admiração pela parceria, então ela começa a olhar muito mais os defeitos, as coisas negativas nessa parceria do que propriamente as coisas boas, né? Assim, a relação, muitas vezes, do casal é uma relação conflituosa por causa da educação dos filhos, por causa de administração financeira. Então, tudo isso mexe muito com o desejo sexual. A gente tem uma psiquiatra canadense, a Rosemary Basson, ela sempre fala que ela entende que a mulher, ela já começa a desenvolver a vontade para o sexo dela quando ela está fora da cama, né? Então é nisso, às vezes o beijo que se dá para poder sair para trabalhar, uma mensagem gostosa que se manda durante o dia, né? Então são essas coisas que vão aquecendo e que levam essa mulher a se sentir mais com desejo na hora do sexo. Então, por esses motivos todos, é que eu não vejo desta forma como tendo um gap aí, né? Então a mulher mais devagar e o homem mais rápido, porque são, vamos dizer assim, motivos distintos, causas distintas que levam a essas disfunções sexuais. Total. E tem uma coisa muito cultural, né? Que é isso que você está falando da repressão da mulher, dessa questão do masculino. Eu percebo muito também no caso das mulheres que têm essa dificuldade de ter orgasmo, uma castração materna ali, né, na infância, uma coisa muito repressora mesmo, antes delas poderem entrar em contato com o próprio corpo e talvez experimentar um certo tipo de prazer, né? Isso é muito interessante, eu não tinha pensado isso na visão do homem de ejaculação precoce com a relação com o pai, isso é bem legal. Sim, a maioria deles. Se você, quando pegar um paciente com essa queixa e você começa a fazer uma anamnese um pouco mais detalhada, estruturada na sexualidade, você começa a perguntar como é que era a relação dele com o pai, se o pai, por exemplo, falava algumas coisas sobre sexo para ele. Então, assim, às vezes é aquele pai que fala que ele tem que começar a vida no puteiro, né? Ou então é aquele pai que fala que tem que pegar as gostosas, sabe? Trazendo um lado pejorativo feminino e colocando no rapaz uma carga, né? De que ele tem que chegar lá e performar muito bem. Né? Então, essa orientação ruim, negativa, da mesma forma, uma orientação praticamente inexistente, e sendo que esse pai ele é vivo, está ali presente no dia a dia, é uma das principais causas. Você pode perguntar que é fatal isso aí, né? Vai dar, é bingo, né? O rapaz com ejaculação precoce vai te falar isso. E eles são muito, por isso, ficam inseguros,
acabam desenvolvendo um perfeccionismo para a vida, se apegam mais à figura da mãe, né? Então, é bem complexa a questão. Então, o buraco é bem mais embaixo. Então, eu vejo que é por aí, tem realmente componente cultural. Tem um livro que é da. Ah, esqueci o nome da autora. Eu tenho até ele aqui. O livro se chama O Poder do Discurso Materno. Então, esse livro, ele fala exatamente isso que você está falando. Então, assim, muitas vezes o discurso da mãe, que é um discurso muito mais poderoso até do que o do pai, é um discurso que pode encaminhar para muitas dessas coisas aí, sabe? Então, por exemplo, é uma mãe que tem problemas com o parceiro. Sei lá, às vezes é um homem que é frágil emocionalmente, ou é um homem que não para em trabalho nenhum, ou bebe, alguma coisa assim. Aí ela faz o quê? Ela cria uma imagem pejorativa, negativa para essa filha do parceiro. Só que ela esquece que esse homem é pai, né, Uhum. dessa menina, não é o marido como é para ela. Então, isso acaba trazendo para a menina, ela cresce com um conceito muito negativo do que são os homens, assim, e o primeiro homem que a gente conhece na vida é o nosso pai. Assim como a primeira mulher que a gente conhece na vida é a nossa mãe. Então, essas são as identificações que se tem. Então, como é que, se ela não pode confiar no pai, ela vai confiar em que tipo de homem? Me fala. Então, não tem essa entrega emocional. Por isso que mulheres que nunca tiveram orgasmo são mais difíceis de serem tratadas do que mulheres que já tiveram orgasmo, mas que por algum motivo deixaram de ter. Sim, porque nem conhece aquilo, né? É. Você falou uma coisa muito interessante e que eu acho que vale muito a gente trazer para as pessoas, que é as questões do sexo, elas não começam na cama, né? Então tem a ver com muitas outras coisas. A gente não tem como tratar qualquer questão sexual falando só de sexo. A gente vai precisar falar de família, de cultura, de crença, de modo de vida, de pensamento. E eu percebo dentro do consultório, em vários atendimentos, que ainda existe uma crença muito forte que as mulheres têm menos desejo sexual que os homens. Eu queria que a gente desconstruísse um pouquinho essa ideia e falasse dos tipos de desejo. Então, isso não é verdade, né? Isso realmente é uma coisa assim equivocada e que foi plantada, né? Até hoje, mas os estudos já mostram que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente aparenta ter menos porque nós dependemos de muitos fatores, né? A mulher ela leva muito mais em consideração essa coisa da relação, do estímulo, né? Para que ela possa estar mais preparada para o sexo. O homem, ele, por conta da própria educação, né, e desse sistema cultural que vivemos, o homem ele consegue compartimentalizar, então ele separa em caixinhas, né? Então ela separa muitas vezes o sexo do amor e ele vai de boa. Então qualquer uma que passar ali pela frente, se for alguém que é atraente para ele está apto. A gente já não. A gente é preparada desde criança a só. Quantas mães não falam? Talvez você tenha escutado isso da sua, eu escutei muito da minha, dizendo assim: você só se entrega para aquele que você realmente estiver apaixonado e que você amar. Super. Né? Então, assim, você não pode tipo, falar assim, entrega para lá, vai fazer um sexo super gostoso, prazeroso, e depois você vai cuidar. Imagina, né? Nem não falam isso, né? Então, a gente é muito difícil para a mulher desvincular o amor do sexo. Então, não é toda hora que você fica apaixonada. Tá certo? Além disso, como eu falei, mesmo estando numa relação estável, a mulher ela depende de muitos fatores, porque a mulher ela leva mais em consideração a parte emocional, né, do que o homem. Não que o homem não leve, porque isso também é outro mito, né? Ele leva. Só que, como eu disse, ele consegue separar o amor do sexo. E aí, os estudos mostraram de que nós mulheres, nós temos assim, tem mulheres que têm um desejo que é responsivo e outras mulheres que têm um desejo espontâneo. Então, o que que é isso, né? Tem mulheres que elas, naturalmente, elas
mostram que elas estão desejosas do sexo, né? Talvez porque já se conhecem mais, já estão mais trabalhadas com a sua própria cabeça, são mais assim livres com elas mesmas para poder desejar o sexo quando elas acharem que é melhor para elas, enfim. Então é mais espontâneo. E existem mulheres que têm um desejo mais responsivo. O que, que é isso? Né? O próprio nome está dizendo. É uma resposta que é dada. Então, é uma resposta dada não a uma pergunta, mas é dada a um estímulo. Né? Então, se ela recebe um estímulo, ai, não tô afim. Né? Então, às vezes o parceiro já fala, ai, não tô afim, não tô, né? Aí ele começa, ah, não, vamos, vai, vamos, não sei o quê. Aí ela começa, né? Ele começa a mexer nela, aí ela começa a ligar. Ela começa a ligar, então ela dá uma resposta a um estímulo, né? Então dá a entender de que esse tipo de mulher não quer tanto sexo. Ela quer, mas ela precisa de um cutucão, ela precisa de mais estímulo para que ela possa chegar a, de fato, estar ali disponível sexualmente, né? Então é um pouco por aí. Mas não, né? Existem homens, muitos homens, por exemplo, que não têm vontade de sexo. Eu estou atendendo um casal agora que ela é super ligada no sexo. Muito. E ela tem um marido, ele é bonitão, sabe? Um cara bem apresentável, assim. Ela fala, eu fico louca quando eu olho pra ele, entendeu? Ela é super desejosa. E ele é devagar, quase parando. Ele não é assim que nem ela. Ele se deixar, ele fica 1 mês, 2 meses sem sexo. E não é que ele tem outra. Não é. E ele também não tem nenhum problema hormonal. É o ritmo dele. Então, o que está acontecendo? Eles estão discutindo por quê? Porque tem uma incompatibilidade de ritmo. Ela quer muito e ele quer pouco. Então, aí estamos trabalhando para encontrar um equilíbrio nessa história toda, né? Mas tem muitos homens que têm essa vontade toda também, né? E ultimamente tem tido muitos homens com essa questão. Até porque, às vezes, canaliza a energia sexual, canaliza para outras coisas, trabalhando demais, praticando muito esporte e assim sucessivamente, né? Então, não é verdade que nós mulheres temos menos vontade. Isso não é verdade. Bom, eu vou pegar esse gancho para a gente falar um pouco então desse gap, né? Eu vi uma vez a Ana Canosa falar uma coisa que eu concordo muito e acho importante da gente pensar. Vai ser muito difícil que um casal numa relação a longo prazo queira sexo na mesma frequência, na mesma intensidade, nos mesmos momentos, né? A gente não vai querer a mesma coisa que eu falar. Então a gente quer comer todas as horas a mesma coisa, no mesmo jeito. Não tem como. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essas diferenças. Isso que você falou é muito legal. Não significa que existe uma disfunção. Às vezes é só uma questão de ritmo. Pode ser que exista uma disfunção? Claro, pode ser. Cada caso é um caso. Mas como a gente lida quando é uma questão de ritmos muito diferentes? Então, exatamente, porque isso pode perfeitamente acontecer, né? E aí, se você parar um pouco para analisar, e é um pouco até isso que eu estou lidando com esse casal, que é assim, talvez ele não tenha o ritmo acelerado para o sexo, e ela tem, mas ele tem ritmo acelerado para outras coisas que ela não tem, né? E aí é onde a gente pega o casal para que eles possam entender de que essas diferenças elas são perfeitamente possíveis numa relação e que, na verdade, eles precisam fazer acordos. Esses acordos, eles não é um acordo que você faz hoje e ele vai durar por 20 anos. Não. Esses acordos, eles são constantemente, vamos dizer assim, elaborados, renegociados e assim por diante. Né? É dessa maneira que eles vão lidar com ritmos diferentes. Tá certo? Então, muitas vezes é o fato de no caso deles, vou até me apoiar nesse exemplo. É, ele, por exemplo, é um atleta de corrida. Ela odeia isso. Só que aí o que acontece? Ele percebe que ela não gosta e ele participa das maratonas pelo mundo aí.
que acontece? Ela sempre vai com ele, mesmo não gostando. Você entende? Ela abriu mão de algumas coisas que ela não gosta, porque aí ele vai com a turma toda só sabe falar disso. A dieta é diferenciada por causa que precisa fazer uma dieta antes da corrida, blá 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 blá. Então, assim, e essa minha paciente, ela gosta de beber, ela gosta de se divertir, então vai ter prazer, entendeu? Então, assim, só que ela vai. E aí, o que eles combinaram, assim? Porque para ele é muito melhor se ele marca o dia para fazer o sexo, porque aí ele prepara a cabeça dele para isso. Então, eles combinaram que toda viagem que eles vão, por exemplo, para as maratonas, eles transam. Só que ele transa depois que ele corre, porque antes que ele corre, ele não pode se cansar, eliminar energia, nada disso. Tem dado certo. Então, estão combinando. Estão combinando o dia para transar. Para alguns casais, isso é um horror de acontecer. No caso deles, está dando certo. Então, você entende? São negociações. O casal ele precisa estar aberto a isso. Se, na verdade, um quer mudar o outro, não, assim não dá. Não, que acordo o quê, Carla? Não, não, não. Tem que. Ou ele aceita fazer sexo do meu ritmo, ou então não vai dar certo. Ou então ela tem que me aceitar, ou então não vai dar certo. Aí não rola. Porque você não respeita o indivíduo. Né? Você não respeita as necessidades de cada um. Então você precisa fazer acordo. Quando você vai comprar alguma coisa que tem contrato, você não faz o contrato, você não conversa lá, fala um tira daqui, outro tira dali, aí chega num acordo e fecha o contrato. É igual. É igual. Então eu vou tirar um pouco daqui, eu vou abrir mão um pouco dali, e aí a gente se acerta. É o jeito. Não tem outro. Claro, e isso para tudo num relacionamento, né? Então, se você. Vamos sair até da questão sexual. Se qualquer coisa você falar, não, tem que ser do meu jeito, não pode ser de nenhuma outra forma, a gente não vai se relacionar com ninguém, de nenhum, né? De uma Porque forma. fica muito autoritário, né? Fica uma coisa horrorosa, não é por aí. Então é isso, tem que fazer acordo. Sim. E eu quero até aproveitar esse gancho para falar que não é tudo bem, para cada casal, concordo, vai funcionar de um jeito, e desconstruindo uma outra crença que, daí fica chato o sexo com hora marcada. Não necessariamente. Pode ser que vocês criem um mood, vocês saibam que naquele dia vocês combinaram isso, então vocês vão criar esse contexto, vocês vão fazer alguma coisa que leve para aquilo, seja um jantar, um vinho, uma vela, alguma coisa. Então, a gente pode explorar nossa criatividade aí para criar um mood que inspire a gente a ter essa vontade. Então, acho que isso pode ser algo legal, que funciona bem mesmo. Com certeza, é isso aí. Você pode. Aí a cabeça viaja, né? Você pode É. inventar muita coisa interessante. E sabendo respeitar esses limites, né? Eu acho que é fundamental. Até pouco tempo atrás, né, a gente achava que marcar hora para o sexo era uma infelicidade. Uma infelicidade. Eu mesma fiz vários vídeos falando sobre isso. Tem que ter espontaneidade, o casal tem que estar espontâneo, livre, né? Essa coisa de marcar horário, você ingessa e tá. Mas com os novos estudos, né? E aí, por exemplo, né, percebendo que um tem um ritmo, outro tem outro, né? A hora marcada, ela ajuda bastante. Outra coisa, com o ritmo de vida que nós temos, essa coisa de trabalhar demais, tá a fim de chegar em casa e ter sexo, entendeu? Realmente os casais deixam para o final de semana. Então, hoje mudou. Essa orientação que se dava antes, já não é mais. Então, hoje, se você tiver que marcar a hora e isso te traz satisfação, fica tudo bem para vocês, está perfeito. É o que importa. Total. Isso que você falou das negociações também é muito importante. Eu percebo que dentro da comunidade BDSM tem muito essa coisa dos acordos, das negociações, do consenso, do limite. E assim, ninguém precisa ser BDSMer aqui, mas esses são conceitos muito importantes que a gente pode trazer também para esse lugar do sexo vanilla, ou dentro das relações, que faz todo sentido. Então,
conversem sobre sexo, né? Entendam o que funciona para cada um e como juntos a gente pode criar uma solução, porque não tem resposta pronta, não tem uma fórmula que funciona para todos os casais. Então, o que para alguns funciona, para outros não funciona. Se a gente conseguir abrir e conversar com respeito, faz toda a diferença, né? Total, exatamente. E realmente, os casais BDSM, eles acho que foram mais inteligentes, né? À medida em que criaram as palavras, né, de segurança, os acordos que são feitos. Perfeito, né? Se todo casal pudesse seguir essa linha, opa, seria bem diferente. Os nossos consultórios estariam mais vazios, É, né? sim. É isso aí. Eu queria falar também sobre uma outra questão que vem aparecendo muito, né? Que são. Agora a gente já sabe, através dos novos estudos, que o consumo da pornografia ele vem tendo grandes consequências, né? Então, tanto nas disfunções sexuais masculinas, como na desconexão, desculpa, das relações dos casais. Então, da questão dos corpos, de às vezes, quando você consome muita pornografia, você acabar entrando em conteúdos mais explícitos ou em fetiches que nem são seus fetiches, mas por conta da descarga da dopamina, isso vai escalonando. Eu queria te perguntar como você percebe isso e como você vê a pornografia influenciando na construção da sexualidade hoje em dia. Bom, a pornografia influenciando na construção da sexualidade, eu acho um horror, né? Acho um horror, Uhum. porque justamente porque hoje também os estudos mostram que a adolescência ela termina por volta dos 23, 24 anos de idade. Isso significa que, né, assim, o lobo frontal, que é o lobo responsável pelos vícios, ele demora a se fechar. E ele só se fecha no final da adolescência. Então, veja, se o adolescente ele começa a fazer uso da pornografia, né, muito cedo, isso aqui ainda está aberto. Vai entrar conteúdo que não deve, tá certo? Esse conteúdo que não deve pode levá-lo a um vício, assim como drogas, álcool e assim por diante, jogo, comida e assim por diante. Né? Então, são coisas que a gente precisa parar muito para pensar. Então, tem que policiar mesmo. Por esse motivo, você tem que sempre falar muito abertamente com seus filhos. Né? Meu filho, por exemplo, é um adolescente. Então, o que, que acontece? Eu sempre falei muito abertamente com ele, os amigos, quando vêm, eu falo mesmo, e os meninos sempre ficam, ai, tia, me conta isso, o que, que é isso, aquilo, que aquilo, tia, e assim, tem que falar mesmo, tem que ser aberto, porque é dessa maneira que eles vão perder o interesse de ir buscar esse tipo de informação através da pornografia, né? Porque a pornografia é algo irreal, né? Então, assim, não o parceiro que você tem, ele não tem aquela performance. Por mais que ele possa ser um cara jovem, com corpão, não sei o quê, não vai ter aquela performance, né? Da mesma forma, a mulher. A mulher também não vai ter a performance que está lá. E isso é ruim, porque muitas vezes a pessoa ela começa a fazer uso da pornografia e aí quando olha para o lado e vê que o parceiro ou a parceira não chega nem aos pés daquilo, o interesse pela parceria vai indo lá pro chão, entendeu? Então esses casais começam a entrar muito em conflito. Ou então, às vezes, os casais, isso mais acontece até mais com homem do que com mulher, né? Às vezes o homem lá assiste a pornografia, tudo, e aí ele chega, vai ter relação com a parceira, ele quer que ela faça igual. Ou então ele começa a ter algumas atitudes mais bruscas, dar uns tapas, beliscar, morder, coisa que nunca na vida ela fez. Ou então fica insistindo para ela fazer um sexo oral, aí fica fazendo assim na cabeça dela, coisa que ele nunca fez. Ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. Né? Aí ela se sente mal, ela se sente subjugada nessa relação. E aí começa a ver que tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. Então a pornografia, ela é legal, ela tem os seus benefícios. Quando você, por exemplo, assiste junto com a sua parceria, de vez em quando, para poder aquecer uma relação. Hoje eu atendo um homem, ele tem 70 anos de idade,
E ele sempre foi muito ligado em sexo, sempre, muito, 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 muito. Agora, pelo fato dele ter feito 70 anos, ele tá se sentindo um pouco velho, começou a ter algumas falhas na ereção e tal. E aí ele chegou com a parceira dele e falou que ele gostaria de ver filmes pornográficos para que ele pudesse excitar um pouco mais. E ela topou, né? Ela foi, tá assistindo junto com ele, só que assim, eles estão utilizando os filmes, né? Ele tem uma frequência até alta sexual, eles têm uma frequência de 3 vezes por semana, olha isso. Olha só! Né? Muito casal jovem não tem. E eles combinaram que pelo menos uma vez eles usam o filme. Então você vê que legal, os dois assistem juntos, só que ela falou pra ele, se você assistir sozinho, eu tô fora. Legal, né? Ela pôs uma condição. O que ela quis Claro. dizer, eu tô junto com você, mas não faz por trás que aí não vai dar certo, né? E tudo bem. Então é assim que tá indo. Então veja como ajuda trazer um estímulo, uma coisa diferente, mas isso junto. Quando você faz separado e começa a se utilizar disso com muita frequência, isso traz problemas. Ou então, é aquela pessoa que não tem parceria nenhuma. Às vezes, por ser muito tímida, mas ser uma pessoa muito tímida, começa a fazer uso da pornografia e aí se masturba loucamente. Essa pessoa tem chance de arrumar parceria? Vai ficar cada vez mais difícil. Né? Por quê? Ela aprendeu que aquele estímulo é que é bom para ela. Então ela está acostumada, essa pessoa está acostumada com um estímulo muito alto. Arrumar alguém e ainda na timidez, né, sendo que já aprendeu a desfrutar de um prazer desta forma, pela tela, se masturbando, isso vai tornar cada vez mais difícil essa pessoa de se apresentar ao vivo e a cores para alguém. Então, a pornografia, ela tem que ser usada com muita cautela, porque ela vicia, né? Tanto é que é visto hoje, as pessoas que são viciadas em pornografia são tratadas da mesma forma aquelas pessoas que são viciadas em maconha, cocaína, álcool, jogo e assim por diante. São tratadas da mesma forma. Né? Então, necessitam muitas vezes de tomar medicação, fazer psicoterapia para poder ajudar nesse sentido. Total. Eu sempre gosto de falar que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a mesma coisa, você quer aprender a dirigir, você vai assistir Velozes e Furiosos? Não vai, porque você não vai aprender a dirigir dessa forma, né? Então a pornografia, ela não entra como uma ferramenta de educação sexual para você saber como você tem que fazer. É um vídeo editado, pensado para gerar um conjunto de emoções ali. Então, acho que ter essa consciência é o primeiro passo. E eu escuto muito isso que você falou, no sentido de que eu recebi, acho que já 2 casais com essa queixa. Na verdade, eu só tenho as mulheres, mas elas vêm com essa queixa que elas falam, eu sinto prazer, mas o meu namorado fala pra mim, não, você não sente prazer, eu não acho que você goza, eu não acho que você sente. Por quê? Porque existe essa comparação com aquela mulher que grita, que vira um olho, que dá cambalhota. Então, a gente precisa ter essa consciência que não é porque não é daquele jeito, que não tem prazer, que ela não aproveita. Então, existem muitas camadas que eu acho que valem ser olhadas nesse sentido. E de usar o pornô como uma ferramenta mesmo, né? Então, se o casal usa isso de vez em quando, isso pode te trazer novas ideias, isso pode te trazer uma inspiração, isso pode servir como uma fonte de fantasia, mas não como algo que a gente usa, para se educar, e nem algo como a gente usa o tempo inteiro para se alimentar, porque isso realmente vai afastando, né? É verdade, é verdade. Tem que ser usado com cautela, né? E essa coisa que você trouxe aí da mulher gritar, espernear na hora do sexo, isso aí não significa que a mulher ela é mais ou menos sexualizada por conta disso, né? Tem mulheres que são tímidas, então elas gozam na delas, né? Tem outras que já são mais expansivas. Então elas gritam, e tá tudo certo. Cada um faz do jeito que acha melhor, né? Mas isso não significa que ela é mais ou menos que ninguém. Pelo jeito que ela expressa o prazer dela. Com certeza, né? E como a gente estava falando, uma das bases mais importantes para a vida sexual é uma comunicação aberta, tanto sobre os desejos, as fantasias, como também sobre os limites, né?
como você acha que é legal da gente abordar esses assuntos, tanto dentro das relações mais longas, como no sexo casual? Olha, eu acho que nas relações mais longas é mais fácil, né? Uhum. Porque num sexo casual, o próprio nome já está dizendo, é casual. Ele não entende o seguinte, né? Você transa com a pessoa hoje, eu não vou ligar, e aí, foi bom, você gostou, quando a gente vai se ver de novo? É casual. Pra que eu vou ter conversa? Né? Não rola. O que você pode. O que eu vejo é que num sexo casual, às vezes, dependendo do que é proposto para ser feito ali, você tem que ser mais direto e reto. Você tem que pegar e falar, não, isso aqui eu não topo, isso aqui eu não faço. Tá certo? Vai ser mais pá, né? Agora, num relacionamento estável, de um tempo já, não sei o quê, isso aí existem formas e formas. Às vezes você pode falar, sei lá, você está assistindo a novela, aí surge alguma coisa na novela, fala, então, você viu isso daí, assim, assim, assim. Outro dia eu também fiquei pensando sobre esse assunto, assim, assim, assim. Eu estou assistindo um filme, de repente fala, então, olha, eu fiquei pensando, o que que você acha de pessoas que fazem assim, 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 assim? Então você pode se utilizar de algumas coisas, sabe? Deixa eu te falar, eu conversei outro dia com uma amiga minha, e minha amiga falou que ela pensa assim, 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 assim. Você acha que é certo? Você acha que a gente poderia trazer isso para nossa relação também? O que que você pensa a respeito? Então você pode se utilizar de fatores externos para poder dar o gancho aí para iniciar a conversa. Ou se você se sente verdadeiramente à vontade, é chegar e falar, então, sabe, meu bem, o amor, o gostosinho, gostoso, sei lá o quê, eu queria conversar com você sobre esse assunto assim, assim, assim. É o que é, tem que falar e pronto, né? São conversas que precisam existir, né? Relacionamentos com um diálogo empobrecido são relacionamentos que têm muito mais chance de desenvolver problemas sexuais. Então, aí faça a escolha, né? Do que é que você quer. Sim. E aí é bom que a gente já quebra uma outra crença, né? Que é essa coisa que quando a gente fala de sexo, o sexo fica chato, perde a magia. Na verdade é o contrário, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente conhece o outro, mais a gente pode ter ideias junto. E mais a gente sabe também o que funciona e o que não funciona dentro daquele contexto para aquela parceria. Porque tem coisas, posso até dar o meu exemplo, que dentro de um relacionamento eu adoro e dentro de outro não. Que com uma pessoa eu adoro, que com outra não. Que num momento da minha vida eu adoro e que em outro momento não. Exatamente. A gente passa por muitas fases, né? Sim, Então, tem fase que é isso, você tá aberta para algumas coisas, tem outras que não, né? Normalmente, mulheres vão ficando mais velhas, elas se abrem mais para experimentar coisas novas, por quê? Ela tá mais segura de si, já sabe mais o que quer da vida, não tá nem aí porque os outros falam, deixa de falar dela. Então, vai lá e experimenta mesmo. Enquanto quando a gente é mais jovem, às vezes a gente fica preocupada, ai não, se eu fizer isso, né, alguém pode sair falando qualquer coisa, né? Então, ai, eu acho que isso aqui não vai dar certo, tenho medo que eu vou perder isso, vou perder aquilo, sabe? Aí você vai ganhando maturidade, você vai ficando mais confiante em você mesmo. Nossa lá, quer saber? Eu vou e pronto, quero ver o que vai dar isso aqui, vamos lá, né? É isso, são fases. e eu acho que isso que você acabou de falar é muito bom, que é a melhor atitude que a gente pode ter. Vamos lá, vamos experimentar, claro, se você tiver vontade de experimentar, né? Não faça nada que você não queira fazer, que seja um Claro. limite muito rígido, mas assim, vamos ver, porque pode ser que seja legal, como pode ser que não seja. Eu fiz um podcast com a Natália, a gente falou muito disso, que é de dentro dessa comunicação, a gente ter a habilidade de ser ridículo junto, de dar risada da cara um do outro junto, de levar de um jeito mais leve. Então vamos testar, talvez a gente faça uma coisa e seja muito estranho e a gente possa falar sobre isso e dar risada nesse lugar. Ou talvez uma coisa muito estranha seja boa e a gente possa falar, a gente se surpreendeu. Então, de ter essa flexibilidade, essa leveza, né? Então, as conversas sobre sexo, elas não precisam sempre ser densas, pesadas, difíceis, pelo contrário, né? É verdade, é verdade. Porque é um assunto que sempre causa muita timidez, né, constrangimento. Então, as pessoas ficam meio assim pisando em ovos. Mas se você cria esse diálogo tranquilo, né, na parceria,
aí vai que vai, né? Não tem por que ficar truncada essa conversa, né? E eu queria te perguntar onde as pessoas podem te encontrar e saber mais do seu trabalho. Ah, tá ótimo. Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o youtube.com/Carla Secarello. Lá tem vários vídeos e tem com assuntos diversos na área da sexualidade. Tem o Instagram, né? Que é o Secarello, que é com C e 2 L. E aí me manda mensagem, sei lá, de repente às vezes a pessoa quer fazer terapia, quer fazer alguma coisa, aí manda mensagem, a gente marca e vê o que podemos fazer. Mas essas duas redes eu acho que são bem bacanas para poder ter contato com o conteúdo que eu desenvolvo, né? Legal, eu quero te agradecer muito mais uma vez por ter Obrigada a topado você, bater esse papo Vitória. comigo. Foi ótimo. Que bom, obrigada a você, sucesso no seu trabalho aí, que é um trabalho, é uma área maravilhosa da gente estudar, da gente trabalhar, e eu amo de paixão, assim, já trabalho nisso há 35 anos, eu sou assim, apaixonada, então, sucesso para você, viu? Vai que vai. Obrigada. Um beijo. Beijo, Vitória, até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje. Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube através do victoria.mansur. Também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa aqui nos comentários. Até o próximo episódio.